para a glória do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. Inclinai para mim os vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Sede a rocha do meu refúgio, Senhor, e a fortaleza da minha salvação, para a glória do vosso nome, guiai-me e Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos a sua presença querida, eterna e próxima no meio de nós. Saúdo especialmente todos aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação social e que não podem estar aqui também eles fisicamente presentes. A graça de Deus, essa não conhece nem distância nem fronteiras. E porque nem sempre acreditamos que o amor de Deus nos atinge onde quer que nós estejamos, vamos pedir-lhe perdão, reconhecendo-o sempre como rico de misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser a vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O homem conviveu com Eva, sua esposa, e ela deu à luz Caim. Então Eva disse:
obtive um homem graças ao Senhor. Depois deu à luz Abel, o irmão. Abel era pastor e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim ofereceu em sacrifício ao Senhor produtos da terra e Abel ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. O Senhor olhou benignamente para Abel e para a sua oferenda, mas não quis olhar para Caim e para a sua oferenda. Caim ficou muito irritado e de rosto abatido. O Senhor disse a Caim: "Por que estás irritado e de rosto abatido? Se procederes bem, não poderás ainda levantar a cabeça? Mas se procederes mal, o pecado está à tua porta. Ele desejará atingir-te, mas tu poderás dominá-lo." Disse Caim a seu irmão Abel: "Vamos ao campo." E quando estavam no campo, Caim lançou-se contra seu irmão Abel e matou-o. O Senhor disse a Caim: "Onde está o teu irmão Abel?" Caim respondeu: "Não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão?" O Senhor disse-lhe: "Que fizeste?" "A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. Agora ficas maldito pela terra, que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Ainda que a cultives, não mais te dará a sua fertilidade. Andarás errante e fugitivo sobre a terra." Caim disse ao Senhor: "O meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Se hoje me desterrais daqui, terei de ocultar-me da vossa presença. Andarei errante e fugitivo sobre a terra, e o primeiro que me encontre me matará." O Senhor respondeu-lhe: "Quem matar Caim será vingado 7 vezes." O Senhor colocou um sinal sobre Caim, para que ele não fosse morto por quem o encontrasse. Adão conviveu ainda com a sua esposa, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: "Deus concedeu-me outro descendente em lugar de Abel, morto por Caim." Palavra do Senhor. Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Falou o Senhor Deus soberano e convocou a terra do Oriente ao Ocidente. Não é pelos sacrifícios que eu te repreendo. Os teus holocaustos estão sempre na minha presença.
Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Como falas tanto na minha lei e trazes na boca a minha aliança, tu que detestas os meus ensinamentos e desprezas as minhas palavras, oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Sentas-te a falar contra o teu irmão e difamas os filhos da tua mãe. Fizestes isso e eu calei-me. Pensastes que eu era como tu, e de acusar-te e lançar-te tudo em rosto. Oferecer-vos-ei, Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apareceram alguns fariseus e começaram a discutir com Jesus. Para o porem à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus suspirou do fundo da alma e respondeu-lhes: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, não se dará nenhum sinal a esta geração. Depois deixou-os, voltou a subir para o barco e foi para a outra margem do lago.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos hoje do livro do Gênesis mostra-nos de forma evidente que toda a nossa vida gira em torno dos afetos. Mesmo quando procuramos bens materiais ou imateriais, como a fama, o sucesso, no fundo, o que nós procuramos é afeto. Porque a nossa vida sem amor, sem afeto, não é vida. Só isso nos realiza de forma plena e absoluta. Por isso mesmo, no fundo, o que procuramos é o afeto, que nos encha, que dê sentido, que nos satisfaça de forma plena a nossa vida interior. E é neste contexto que a leitura de hoje nos situa na relação entre Caim e Abel. Caim deixou-se contaminar com a sensação de que Deus preferia Abel a ele próprio. Achava que só as obras de Abel eram boas e as suas eram más. E foi alimentando progressivamente este sentimento. No fundo, aquilo que Caim achava era que Deus gostava mais de Abel do que dele. E deixou que este sentimento errado o contaminasse, o cegasse, tornasse de forma absolutamente obscura a sua vida e a sua vista. E para eliminar este problema, leva então Abel até ao campo e ali desfaz-se dele, mata-o. Com que intenção? De que todo o amor de Deus fosse dirigido só a ele. Quando andamos nas trevas, quando andamos às escuras, este é muitas vezes o nosso comportamento. É certo que não matamos fisicamente alguém, mas matamos com as nossas palavras, com os nossos ódios, com as nossas invejas, com os nossos ciúmes, enfim, quando nos deixamos contaminar por esta falta de amor, tudo aquilo que fazemos e vemos não é claro. Cortamos relações, ofendemos, magoamos, e tudo isto porque não somos capazes de olhar para nós próprios e nos sentirmos amados. No fundo, o maior desafio da vida cristã, de longe, o maior desafio da vida cristã, não é amar os outros. É sim deixar-nos ser amados por Deus. Este é o maior desafio. Uma vez que amamos tanto mais os outros, quanto mais nos deixamos ser amados por Deus. E o Evangelho coloca-nos num episódio, uma vez mais, entre Jesus e os fariseus. O texto que nós ouvimos hoje insere-se imediatamente a seguir, imaginem bem, à multiplicação dos pães. Um milagre incontestável à vista de todos. Todos viram. Mas os fariseus, de coração fechados, porque os seus olhos já não queriam sequer ver as evidências de Jesus, do reino que Jesus veio trazer à terra à sua frente, mesmo assim, ainda pedem a Jesus um outro sinal. E Jesus não lhes dá. Não porque não lhes pudesse dar, mas porque o que quer que Jesus fizesse como sinal, eles iam continuar sem querer ver. O maior cego não é aquele que não vê, porque é cego ou porque os seus olhos, por algum problema, deixaram de ver. O maior cego é aquele que, tendo os olhos que possa ver, mesmo assim, não querem ver. Peçamos ao Senhor a graça de ver
claramente, com os olhos de Deus, o mundo, a nós próprios e aos outros, como agrado de Deus. Irmãos e irmãs, não é só a fé nos sinais de Jesus que converte e dá a vida, mas a sua palavra poderosa e eficaz. Peçamos ao Pai que nos ajude a escutá-la dizendo: ouvi-nos, Senhor. Por todos os ministros e fiéis do povo cristão, e por aqueles que se abrem ao anúncio da Boa Nova, para que recebam as riquezas de Deus Pai, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que são maus como Caim, e pelos que são bons como Abel, para que desejem as bênçãos de Deus Filho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que guardam os seus rebanhos, e pelos que lavram e semeiam os seus campos, para que o Espírito os ensine a dar graças, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos enfermos nos hospitais ou em suas casas, pelos presos, os anciãos e as pessoas sozinhas, para que se entreguem nas mãos de Deus e de Maria, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis desta comunidade e de todas as comunidades da nossa pátria, para que se alimentem da palavra e do pão vivo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências. Pelos doentes e os que cuidam deles e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que morreram vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, ensinai-nos pela vida do vosso Filho a permanecer serenos nas nossas limitações. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória e honra do seu nome, para nosso bem e toda a sua Santa Igreja. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno de entrares em minha morada, mas dizemos a palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos, nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra o refúgio e o caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos desejo a continuação de uma santa tarde. Permanecei em paz. Graças a Deus.
salvar, desde o vale ao monte, desde o monte ao mar. Ave